Hello, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Mais uma aula e a gente segue em frente. Vamos lá, vamos que vamos. Gente, é o seguinte. Agora, nessa aula de Gestão Democrática, né, do professor Vitor Paro, Gestão Democrática da Escola Pública, a gente vai ver esse capítulo aqui, ó, Participação da Comunidade na Gestão Democrática da Escola Pública. Então, uma coisa que o professor Vitor Paro vai começar nos falando é o seguinte: quando a gente fala de gestão democrática, já tem que estar implícito aí dentro desse conceito a ideia de participação. Tá? Então, dentro de gestão democrática, já está implícita a ideia de participação da comunidade. Então, o grande problema é quando se discute o seguinte: se dentro da gestão democrática haverá ou não participação da comunidade. Essa discussão não tem que existir, porque naturalmente já é preciso considerar, né? A gente já precisa considerar a participação da comunidade, porque pelo fato da gestão ser democrática. Então, não há que se discutir essa participação nesses termos. O que é preciso fazer, como nós vimos na aula anterior, que o Vitor Paro vai defender é o seguinte: é preciso materializar essa participação, concretizá-la, tirá-la da teoria. Tá? E aí a gente já tem um primeiro slide interessante para nós vermos, que traz aqui, em que o professor Vitor Paro diz assim: vamos supor que a gente tenha dentro da escola uma gestão democrática, só que sem participação da população. Então ele fala assim, da comunidade, né? Por mais colegiada que seja a administração da unidade escolar, no caso, por mais colegiada, por mais que ela tenha lá a participação de professor, por mais que ela tenha a participação de aluno, de funcionários, de gestor, tá? Se ela não inclui a comunidade, corre o risco de constituir apenas mais um arranjo entre os funcionários do Estado para atender a interesses que, por isso mesmo, dificilmente coincidirão com os da população usuária. Então, isso aqui, essa palavra interesse, ela tem muita força nessa obra do professor Vitor Paro. É como se nós perguntássemos o seguinte: por que ter a comunidade na escola, participando da gestão escolar? Para poder lutar por seus interesses. Justamente por isso. Para que a escola não fique se voltando apenas para os interesses do Estado, de uma elite dominante, interesses capitalistas, para que a escola possa também lutar, existir para cumprir sua função social com base nos interesses das massas, da população, do trabalhador, né, das reivindicações sociais, justamente por isso que é fundamental, não pode faltar a comunidade na escola, porque senão a escola passa a não olhar para os interesses. E o gestor, muitas vezes, ele vai achar que ele sabe o que a comunidade precisa, mas ele não sabe. Só a comunidade participando ativamente é que pode dar essa orientação. Então, a participação da comunidade, ela se inclui numa ideia de partilha do poder. Ou como nós vimos na aula anterior, o professor Vitor Paro, poder entre aspas, porque na verdade ele vai falar que o diretor, embora seja autoridade, ele não tem esse poder, então não tem como eu dividir aquilo que eu não tenho. A gente pode entender a partilha de poder como
distribuição de responsabilidades. A verdade é que essa participação da comunidade só é uma participação efetiva se houver a participação na tomada de decisões, tá? Então essa participação da comunidade deve ocorrer nas tomadas de decisões. Não adianta participar da escola de forma neutra, sem poder intervir. Deve ocorrer nas tomadas de decisões. Então, é aí que está a questão, porque é aqui que nós vamos ter o resultado. Né? Aqui que a gente tem o resultado da gestão. Não adianta eu incluir a comunidade, mas ela não pode se manifestar, ela não pode decidir. Aí não vai adiantar para nós, tá? No caso dessa visão dessa obra. Agora, é fácil para a comunidade? Simplesmente as portas estão abertas, os canais de comunicação são existentes, está tudo certinho para a comunidade, para os membros da comunidade participarem da escola e decidirem lá dentro? Não, não estão. Então a observação não está tudo certo, né? Então a observação do professor Vitor Paro é o seguinte: é um processo difícil. É um processo muitas vezes difícil. E sendo um processo muitas vezes difícil, não se pode desistir diante das primeiras dificuldades. Então a comunidade, os membros da comunidade precisam ser insistentes nesse sentido, de querer participar, porque as portas estarão fechadas e haverá argumentos contrários a essa participação. Então, a comunidade não pode desistir já dela, abrir mão dessa participação diante das primeiras dificuldades, das primeiras barreiras que sejam encontradas. Bem, um outro ponto que é muito importante para nós é o seguinte: a escola, para o Vitor Paro, a escola pública, é na verdade uma escola estatal. Ela pertence ao Estado, ela é um aparelho, inclusive ideológico, do Estado, né? Naquela visão do Louis Althusser e tal. Ela é um aparelho do Estado, ela pertence ao Estado. Mas ela não é pública ainda, né? Então a escola é estatal, mas ainda não é pública como se sugere. Porque como assim como se sugere? Porque quando a gente fala escola, meu filho estuda na escola pública. Na verdade ela é estatal, mas ela não é pública. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Ela ser estatal ela pertence ao Estado, mas não cumpre ainda a sua função em prol dos interesses da população. Não integra ainda toda a população. Não oferece ainda educação de qualidade para todos. Tá? Então, ela não ser pública compreende não atender os interesses das classes dominadas, não atender os interesses populares em muitos aspectos. Qual outro? O que eu compreendo aqui? Não universalizar o acesso e a qualidade do atendimento a todos. Então, ou seja, não dá vagas e educação de qualidade para todo mundo. Tem muita gente fora da escola e muita gente que está dentro da escola ainda não tem uma escola de qualidade. Né? Então, eu não posso falar que essa escola é pública, porque ela não atende todo o público, ela não universalizou ainda o seu atendimento, muito menos a qualidade. Por quê? Porque para o Vitor Paro, por essa escola ser uma escola estatal e não ser pública, ela não tem interesse
Então, essa escola, enquanto aparelho, né, ideológico do Estado, essa escola não tem interesse em oferecer educação de qualidade para todos. Não tem interesse, e não tem mesmo. Porque senão os governos aumentariam os recursos na educação e as atenções para a educação. Não tem interesse em oferecer educação de qualidade para todos. O professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, professor filósofo, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, se você diz que não tem tempo para alguma coisa, é sinal que essa coisa não é prioridade para você. E aqui a gente na educação vê justamente isso. O Estado fala que não tem recursos. Por quê? Porque a educação não é prioridade para o Estado. O dia que a educação se tornar prioridade para o Estado, vai haver recursos. A gente vê, por exemplo, agora, nesse momento, o judiciário está fazendo uma pressão no governo para ter um aumento de 78% do salário do judiciário, que é a camada, vamos dizer, é a elite no Brasil, que já ganha, recebe muito bem e ainda tem um trabalho pífio muitas vezes. Eu sei porque eu fiz direito, eu convivo com pessoas do judiciário, minha esposa é advogada e eu sei disso, como funciona. Então, só um parênteses que eu vou fazer. Estima-se que desses 78% de aumento, o Brasil teria que gastar aí em 4 anos 25 bilhões com o judiciário, só com o setor judiciário, que já é uma classe que ganha bem, que não está passando fome não, tá já ganhando muito bem. 25 bilhões resolveria o problema da educação, mas não, tem que concentrar a renda nos profissionais do judiciário, principalmente promotor e juiz, que apesar de salários de mais de 20 mil ainda tem auxílio moradia. Quando que um professor tem auxílio moradia? Quando que um professor tem um estagiário, um assessor do lado dele para trabalhar? Quanto custa a diária do professor quando ele vai fazer um curso fora da cidade? Então o judiciário já tem todas essas regalias, né? E ainda quer melhores condições de salário ainda, melhores condições, ou seja, quer realmente se sedimentar na elite social do país. Ou seja, custo de oportunidade. O Estado, se estiver bem intencionado, ele não vai, esse dinheiro não vai para o judiciário, ele vai para a educação, que é precária no nosso país, né? Então, feito esse parênteses, vamos voltar para a aula. Não tem interesse em oferecer educação de qualidade para todos. Logo, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? É preciso pressionar o Estado. E o diretor da escola sozinho não consegue. A comunidade tem que estar dentro da escola participando das decisões. É preciso pressionar o Estado. Lembrando que esse projeto de aumento, né, do salário do judiciário foi vetado, mas vai vir acordo aí, vai ter aumento, com certeza. Algum aumento vai. Bem, então aqui é o seguinte, o professor Vitor Paro vai entender o seguinte, que não existe uma fórmula, não existe uma mágica para a escola se tornar democrática. A democracia ela se realiza na prática. Né? Então, isso aqui é um ponto interessante para a gente, vou colocar como observação. Então, a democracia se realiza na prática, não tem uma fórmula mágica, até porque a legislação brasileira tende a fazer discursos democráticos, mas que não se concretizam na prática. Então, não adianta simplesmente discursos dentro da escola, professor, diretor, né, falar de democracia, falar de gestão democrática, defender nas reuniões, só da boca para fora. Não adianta. Nós precisamos materializar. A gente precisa ter o seguinte, quais ações que vão concretizar isso. Não adianta eu simplesmente defender tendências, teorias que sejam anti-autoritárias. Isso não basta. Então a gente vai para um slide aqui mais uma vez para nós vermos o que o professor Vitor Paro fala disso, né, sobre isso. Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem democratas. Apenas porque são liberais com alunos, professores, funcionários ou pais, porque lhes dão abertura ou permitem que tomem parte desta ou daquela decisão. Democracia não se concede, não se realiza, democracia não se concede, se realiza, né? Não
pode existir ditador democrático. O que eu vejo na prática, e vocês devem conhecer, é o diretor que se acha muito democrático porque ele é bonzinho. É o diretor bonzinho, diretor oba-oba, aquele que quer ser bonzinho com todo mundo. Tem esse também, esse é pior do que aquele autoritário que impõe. Por quê? Porque esse diretor bonzinho normalmente é o diretor que se omite das suas responsabilidades. Tá cheio de diretor bonzinho e tudo mais, mas que não tem comprometimento com a escola em fazer com que as coisas dê certo. Ele é omisso nas decisões, nas mobilizações, né? E só que vai levando isso em banho-maria, por quê? Porque trata as pessoas sempre de forma muito educadinha, está sempre com um sorrisinho no rosto, né? E por isso mesmo não é questionado de forma mais ríspida por quem está ao seu redor. Então não adianta esse discurso de eu sou democrata, eu sou liberal, eu sou bonzinho, eu deixo isso, eu deixo aquilo. Não. A gestão democrático-participativa é uma gestão de responsabilidades e de comprometimento. Ela é uma gestão de seriedade, acima de tudo. E isso tem que ser cumprido dentro dela, tá bom? Agora, nós também temos que entender que existe um lado ruim em ser diretor. Por um lado, o diretor... Nós vimos na aula anterior, dessa aula, né, na parte anterior dela, que o diretor acaba concentrando nele a autoridade, mas que essa autoridade, na verdade, não é bem uma autoridade, porque o diretor acaba trabalhando como um preposto do Estado, né, como nós vimos na aula anterior. Agora, tem um lado negativo também em ser diretor. E qual é o lado negativo? O fato do diretor ser sempre o primeiro culpado. Ser o primeiro culpado por tudo que acontece. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Estado cria um sistema, coloca um diretor dentro desse sistema para cumprir ordens que emanam do Estado. Agora, esse sistema ele é ineficiente, essas ordens são ordens equivocadas, incoerentes, e o diretor acaba pagando o pato, como a gente fala no ditado popular, não é? Então, o lado ruim de ser diretor para o Vitor Paro é justamente isso. Ele é sempre colocado como o primeiro culpado pela ineficiência e mau funcionamento da escola. E aí o que acontece? Todo o ódio existente de pais, de alunos e tudo mais recai sobre o diretor, que é só um fantoche da administração, da Secretaria de Educação, né? Então é importante a gente esclarecer isso também, que o professor Vitor Paro já traz essa crítica, para nós entendermos que os diretores, quando se mobilizam para trazer a comunidade para dentro da escola, para dividir poder, ele está, na verdade, saindo dessa situação negativa dele e criando uma situação favorável. Porque agora, essa comunidade vai entender que o sistema não é bem aquilo que eles pensavam que fosse, vai entender que o diretor não é o grande culpado por tudo que acontece e ainda vai conseguir oferecer soluções, né, ideias para que se resolva o problema da administração dentro da escola e todos os problemas que existem dentro da escola. Então os diretores devem lutar para quê? Para que a comunidade participe da escola e haja assim uma divisão das responsabilidades, uma partilha das responsabilidades, ok? Outra coisa que o professor Vitor Paro fala é dos condicionantes ideológicos, tá? Os condicionantes ideológicos do autoritarismo. Condicionantes ideológicos do autoritarismo. Então você vê que o autoritarismo existe dentro da escola porque ele é condicionado a existir. Alguns mecanismos contribuem para que ele realmente exista, não é? Vamos ver aqui no slide o que são esses condicionantes ideológicos do autoritarismo. Primeiro, essa questão do diretor, né? Que ele diz assim: quando o cargo de maior autoridade na escola depende quase exclusivamente de um concurso, cuja função principal é aferir
competência administrativa do candidato sem qualquer vinculação mais direta com os interesses dos usuários da escola, essa hipertrofia do técnico acaba por escamotear a natureza essencialmente política do problema do ensino público entre nós. Então, antes de eu falar dessa questão da ideologia, só para não passar por cima disso, até acabei me equivocando, né, com relação a isso, que é o seguinte: o diretor, gente, ele passa, a crítica que o Vitor Paro faz é a seguinte, que o diretor é aprovado em um concurso público. E ele é aprovado no concurso público, ele vai ser diretor na escola pro resto da vida. E o que acontece é que é ele que escolhe, não a comunidade da escola que escolhe o diretor. Então o Vitor Paro vê isso como uma incoerência. Na verdade, o professor deveria ser escolhido pela comunidade, não ele escolher simplesmente a escola no qual ele quer trabalhar. Agora, o grande problema que existe aí é justamente o seguinte: esse diretor é uma pessoa que tem conhecimentos técnicos. Ele tem as técnicas para exercer essa função. Só que isso não adianta muito, não adianta ter essa técnica, por quê? Porque não há recursos para serem administrados. E aí a gente recai naquele ponto que vimos agora há pouco, que o diretor, então, justamente por causa disso, ele acaba sendo sempre o primeiro culpado por tudo. Mas quem não garante os recursos é o Estado. Então, a técnica existe para que a escola seja administrada. O que não há são recursos suficientes para serem administrados. Só que aqui, esse texto é uma crítica do Vitor Paro. Porque, repetindo, quando o cargo de maior autoridade da escola depende quase exclusivamente de um concurso, cuja função principal é aferir a competência administrativa do candidato sem qualquer vinculação mais direta com os interesses dos usuários da escola, essa hipertrofia do técnico acaba por escamotear a natureza essencialmente política do problema de ensino público entre nós. Então, quando ele fala interesses dos usuários, é a comunidade que deveria escolher o diretor e já falar, olha, você está aqui para representar nossos interesses. E isso não acontece. O diretor já é colocado por concurso para representar os interesses do Estado. Ok? E só já aproveitando que a gente está aqui nesses slides, essa questão dos condicionantes ideológicos, né? Agora sim, vamos falar deles. Então o Vitor Paro diz assim: existem condicionantes ideológicos do autoritarismo na escola. Eles dizem respeito, em última análise, a todas as concepções e crenças sedimentadas e historicamente na personalidade de cada indivíduo, que movem práticas e comportamentos violadores da autonomia do outro. Em verdade, essas concepções e crenças derivam de determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos, sobre os quais é preciso refletir para termos mais clareza das atitudes que tomamos cotidianamente. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, desse tipo de condicionante aqui. Você tem, às vezes, o professor autoritário. Por que o professor é autoritário? Por causa de uma ideologia que ele persegue. Tá? Então o professor é autoritário por causa de uma ideologia que ele persegue. E essa ideologia está relacionada à cultura. O problema é que dentro da escola há divergência de cultura. Então você tem, por exemplo, aquele que o aluno que é taxado como sendo a pessoa que não estuda e bagunceiro. Por que esse aluno é uma pessoa que não estuda e por que ele é visto como bagunceiro, né? Então, quando nós simplesmente taxamos esse aluno e impomos críticas a ele sem procurar entender a situação desse aluno, então normalmente estamos sendo movidos por uma ideologia elitista de que é preciso que o aluno seja comportado, isso e aquilo, tudo mais. É verdade, disciplina é algo que está aí disponível para todos. Óbvio que isso é verdade. Mas a escola tem que se esforçar para fazer com que esse aluno possa se tornar um aluno adequado para a escola e não simplesmente julgá-lo.
Os alunos mais pobres, das camadas mais pobres, é sempre visto como aquele que não aprende, é sempre visto como aquele que impede o progresso da escola. Por que a escola tem notas ruins? Ah, porque os alunos são burros, porque os alunos são fracos. O aluno é sempre responsável pelo fracasso dele mesmo, e nunca o sistema, nunca o professor. Então, isso é uma imposição autoritária que decorre de uma cultura, que decorre de uma ideologia e que precisa ser superado. Esse processo precisa ser superado. Uma outra questão, deixa eu voltar aqui para o quadro, uma outra questão que o professor Vitor Paro vai ver é o seguinte: para que a gestão seja uma gestão democrática, participativa, né? É preciso também eliminar conflitos dentro da escola. Então, vou colocar aqui, eliminação de conflitos que existem. Então, muitas vezes, eliminação dos conflitos. Outro ponto importante. Muitas vezes, o que a gestão escolar, os professores querem? Eles querem divulgar que lá na escola tem harmonia, que está tudo bonito, que ninguém tem problema com ninguém, quando na verdade os problemas existem e estão querendo esconder esses problemas. Vitor Paro entende que esses problemas devem ser enfrentados. E esses problemas são, na verdade, conflitos que ocorrem entre pais e professores, entre alunos e professores. Por exemplo, o professor entra em greve. Por que o professor entrou em greve? Porque ele está lutando por melhores salários. O professor não é um sacerdote do conhecimento, aquele que escolheu ser professor porque ele quer fazer o bem, ele quer ensinar. Não, o professor tem que receber, ele tem que cuidar da família dele, ele tem que ter o salário dele. Ninguém trabalha de graça, não é? Ele é remunerado pela força de trabalho dele, por aquilo que ele sabe fazer, justo pelo fato dele não ter a propriedade, vamos dizer assim, numa visão mais marxista. Aí os pais criticam os professores por fazer greve porque o aluno fica sem aula. Entende? Então esses conflitos precisam acabar. O pai é preciso encontrar um equilíbrio. O pai precisa apoiar o professor e o professor também precisa encontrar um equilíbrio para não prejudicar o aluno. Da mesma forma, os professores normalmente julgam os pais. A gente faz reunião, os pais não vêm. Os pais de hoje em dia não estão nem aí com os filhos. Não é que eles não estão nem aí. É que, apesar de existir a possibilidade dele participar de reuniões, não há possibilidade concreta, material dele ir até a reunião. Existe só a possibilidade formal, mas a material não, porque ele está trabalhando, porque ele tem algum problema, sei lá qual seja. Então a escola tem que ajudar o pai também a eliminar essa barreira que o impede de chegar até a escola e participar da reunião. Não simplesmente convidá-lo, abrir uma vaga para que ele possa participar. Então esses conflitos atrapalham muito a gestão participativa, tá? Que são conflitos até que geram problemas assim de desconfianças, né, entre pais, professores, alunos e tudo mais. Um outro ponto importante que a gente tem que colocar aqui, pontuar, né, é essa questão do autoritarismo. Nossa Senhora, deixa eu melhorar isso aqui. Do autoritarismo pela negligência do Estado. Então, o próprio Estado, quando é negligente com a educação, contribui com a existência de autoritarismo na escola. Como assim? Ora, a negligência provoca o que na escola? Falta de infraestrutura. Vamos colocar aqui, infraestrutura precária. Salas lotadas. Falta de recursos pedagógicos. Má formação do professor, que já começa com o Estado já isso. Etc. Então vejam,
Se você entrar numa escola que tem todos esses problemas, dificilmente, gente, você vai conseguir encontrar um ambiente favorável de trabalho ali, um ambiente harmônico, favorável, de gestão participativa, de integração da comunidade, é muito difícil. Nesse tipo de ambiente aqui, o autoritarismo tende a prosperar, é um ambiente negativo para a escola. Tá? E esse autoritarismo é aquele que vai, então, ser visto nas relações verticais. Nas relações verticais, o que existe entre uma pessoa e outra dentro da escola? Subordinação. E essa relação ela já é incentivada por essa precariedade aqui, ó, por todos esses fatores que levam a escola à precariedade no seu funcionamento. Isso aqui estimula o autoritarismo dentro da escola. E as relações tendem a ser verticais de subordinação, quando na verdade o que nós queremos são relações horizontais entre as pessoas, de cooperação, né, de solidariedade. Isso que se pretende quando se fala de gestão democrática, né? Não esse tipo de relações verticais aqui. Então, quando a escola começa a criar uma atmosfera de qualidade melhor, naturalmente essas melhorias também atingem a gestão. Agora, é óbvio, eu tenho como ter escolas precárias, mas com pessoas que tentam impor uma gestão, realizar uma gestão democrática? Lógico que temos casos, mas isso não é tão comum. O mais comum é, quando as coisas estão ruins, a gestão tende a estar também na contramão daquilo que se pretende, não é? Isso tudo se articula com aquela ideia do diretor, né? O diretor, então, ele às vezes tem técnicas, mas ele não tem recursos para administrar a partir das suas técnicas, ou então o Estado acaba apostando muito na técnica do professor, do diretor, mas não permite que a população reivindique interesses mais legítimos da sociedade. Isso tudo está dentro dessa discussão que a gente está vendo aí. E aí, pessoal, por fim, o Vitor Paro acha que entende, né, nos ensina o seguinte, que quando eu falo de impor uma gestão, de implantar, de realizar uma gestão democrática, de superar o autoritarismo, isso depende de gestor, de professor, depende de todo mundo. Mas não vai acontecer por uma ordem cronológica. Tá? A implantação da gestão democrática, o fim do autoritarismo, ele tende a ocorrer por uma ordem dialética e não cronológica. O que ele quer dizer com isso? O que é o dialético? Tese, antítese e síntese, que é aquele processo hegeliano, não é? A tese é o autoritarismo. A antítese, eu quero ir contra o autoritarismo, então eu mobilizo comunidade, eu começo a trazer a comunidade para debater, tomar decisões dentro da escola. Naturalmente, essa forma de trabalho vai eliminando, vai batendo, se chocando contra o autoritarismo. E desse choque entre autoritarismo e tentativa de realizar atividades mais democráticas, de introdução da comunidade dentro da escola na tomada de decisões, dessa relação aqui há uma superação desse embate, desse conflito, e cria-se então a gestão democrática. Então não adianta nós entendermos que esse seja um processo cronológico, porque ele nunca vai se efetivar, o resultado nunca será o resultado pretendido. Ele é um resultado dialético. Eu tenho que colocar alguma coisa em conflito com o autoritarismo e alguma coisa que seja realizada na prática. Aí sim eu vou construir como síntese, como resultado de estudo, uma gestão democrática. Se eu ficar simplesmente teorizando e jogando para o futuro a implantação da gestão democrática, mas sem fazer isso na prática, sem tomar decisões, isso não vai acontecer. Então, guardem isso que eu estou falando. O processo de implantação de uma gestão democrática não é um processo que vai ocorrer cronologicamente, ele tende a ocorrer dialeticamente. Ou seja, ação, mão na massa, faz a coisa acontecer, traz a comunidade para dentro da escola, que naturalmente o processo vai se revertendo, tá bom? Então é isso que nós temos para essa aula, é mais um capítulo bem interessante e a gente segue em frente, rumo ao próximo conteúdo aí, rumo à nossa aprovação. Vamos que vamos, pessoal.